Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Que o Senhor abençoe você que nos assiste e que para nós é um prazer poder ter vocês aí do outro lado, assistindo essa live. Nessa noite estamos iniciando, dando continuidade a uma série de lives que contam a história da primeira igreja do Evangelho Quadrangular em Sengés, aonde estaremos cada sexta-feira, dando a oportunidade a um dos nossos irmãos de fé para contar aquilo que Deus fez em suas vidas. Eu creio que vai ser algo abençoador. Eu gostaria que você compartilhasse essa live, deixasse os seus comentários e para que outras pessoas fossem abençoadas. E nós queremos nesta noite conversar com a nossa irmã que está aqui, a Lohane Pires, que vai dar o seu testemunho, né? Vai compartilhar conosco e com vocês que estão aí nos assistindo. Então nós vamos dar uma boa noite. Boa noite a todos. E a Lohane vai iniciar falando daquilo que Deus fez na sua vida, né? Algo que você tem de especial para falar. A palavra é sua. Amém. Então, quero desejar boa noite a todos que estão nos assistindo. Queria mandar um beijo pro meu menininho Benjamin, que está assistindo, meu esposo Erno também, e para os meus familiares também, né? Não posso deixar de mandar um abraço. Amém. Para mim, eu quero agradecer, né, a oportunidade de poder compartilhar com todos vocês, né, aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus fez na minha vida. Para mim, eu agradeço muito. Que bom. Nós temos algumas perguntas, né, a fazer. E a primeira delas é: quanto tempo você é cristã? Eu sou cristã há 9 anos. 9 anos. 9. E quanto tempo você já congrega conosco? 9 anos também. 9 A anos. partir do momento que eu vim visitar a igreja, eu vim e já fiquei por cá mesmo. Ah, que legal. E eu gostaria que você respondesse como era a sua vida, como você estava se sentindo quando percebeu que precisava de outro tipo de ajuda. Então, eu até o dia em que... Até aos 17 anos, na minha adolescência, eu sentia muita tristeza no meu coração. Aos 17 anos eu estava fazendo o 3º ano do ensino médio e toda vez que eu chegava à frente da escola eu sentia vontade de chorar. Eu não tinha vontade de chegar na escola, eu sentia também muito desânimo e eu chorava muito e eu tirava aquele tempo que eu tinha de aula, mas não chegava a entrar na escola. Mas você sentiu isso com essa idade, mas antes dessa idade você sofreu alguma coisa? Qual foi o motivo para que você chegasse nessa idade e tivesse esse tipo de sentimento? Então, quando eu ainda criança, né, na escola eu era bem extrovertida, eu fazia amizade com as crianças, né, eu me dava bem com todo mundo, com os professores, mas quando cheguei no ensino fundamental, na 5ª, 6ª série, as coisas começaram a ser um pouco diferentes. Já não tinha mais as crianças lá, né? Sim. E as meninas mais velhas da escola, elas começavam a me perseguir. E então eu comecei a sofrer bullying na minha adolescência. E isso marcou bastante para mim nas minhas emoções. Eu comecei a me retrair,
eu já não me sentia tão à vontade mais para fazer amizade com as pessoas, para me comunicar, para falar, para me expressar. Eu começava a ficar quieta com medo de chamar a atenção das meninas mais velhas, elas começarem a me perseguir. Elas sempre falavam que estariam me esperando no final da aula, que elas iriam me pegar para bater em mim, embora eu não entendesse o porquê disso direito, mas elas falavam isso. Eu comecei a ficar com medo, na verdade. E como você falou de medo, esse medo provavelmente foi tomando uma proporção nos teus sentimentos, nas tuas emoções, e eu acredito assim que você foi caminhando para esse desespero de não querer ficar na escola. É isso? Não sei. Sim, eu até nesse tempo que as meninas falavam que queriam bater em mim, nesse desespero, como a senhora falou, teve momentos em que eu dizia que estava doente e eles me levavam para a cozinha da escola, lá eles me davam chá, mas na verdade era um tempo que eu esperava para aguardar até o momento de ir embora, né, pelo receio que eu tinha, né, disso vir a acontecer. E foi um tempo muito difícil para mim, todo esse tempo em que eu passei. Teve tantas vezes de voltar para casa Você se sentia sozinha, abandonada, é isso? Triste, com medo, insegura. Esse era o tipo de sentimento que você tinha? Tinha. Eu voltava para casa muitas vezes chorando, né? Aí chegava em casa, a minha mãe trabalhava. Você não tinha com quem compartilhar isso? Você contava para sua mãe? Eu contava e tantas vezes assim eu chorava e assim eu não tinha amigo pra compartilhar, sabe? Pra dizer assim. Você precisava de alguém do teu lado, um amigo, como você mesmo diz, né? E com a tua idade é difícil, porque a maioria dos jovens, eles têm problemas que eles não compartilham. Diante de uma turma, eles são fortes, eles enfrentam até as coisas para ser aceito naquele ambiente, com aquelas pessoas, né? E como você não se colocou nessa condição, você não tinha ninguém. Então, eu tantas vezes voltava chorando e a minha mãe trabalhava e ela chegava do trabalho e ela perguntava para mim o que tinha acontecido. E eu sempre contava, era sempre a mesma coisa. Aí o que ficava para mim era, a minha mãe sempre me acarinhava. Eu lembro tantas vezes de noite, assim, no quarto, a minha mãe sentada na cama e eu deitava. E ela fazia carinho assim na minha cabeça. E não tinha muito o que falar. Mas aquele era o meu consolo, mas eu sabia que o outro dia ia ser a mesma coisa. Mas na minha adolescência também, para querer, de certa forma, chamar a atenção, eu lembro, e até é muito triste isso, mas eu bebi. Eu com aquela roda de amizade que eu
a amizade que eu tinha dos meus colegas, que eles conversavam e com quem eu conseguia rir, eu bebia. Eu comecei a beber bebida alcoólica cedo. Eu, às vezes, até levava para a escola. E isso é algo muito vergonhoso, mas acontecia. Mas era uma forma que eu tinha de me relacionar com eles ali, de eu sentir a alegria. Mas... E até mesmo te encorajar, eu penso. Sim. Você sentia coragem com aquilo. Eu lembro que já acho que quase perto do primeiro ano do ensino médio, de tantas vezes eu acho que de ficar falando para minha mãe que as meninas queriam me pegar, ela começou a me falar para mim reagir. E ela falava, reaja, enfrenta. Eu lembro de quando ela falou para mim assim que ou eu enfrentava as meninas ou eu apanhava em casa. Aí daí pra mim foi mais difícil ainda. Eu me via assim sem apoio na escola e em casa de certa forma, né? Você tinha medo de apanhar 2 vezes, no caso. Tinha, era um saco de batata mesmo. Mas na verdade, nesse tempo, a minha mãe também ainda não tinha ainda uma caminhada com Jesus. E não tinha entendimento, né? Não, minha mãe não tinha. Porque na realidade, os pais muitas vezes dizem isso para querer que o filho reaja, para que ele tome uma atitude, né? Seja valente. Mas o que eu percebi, né, daquilo que você está contando, e isso te emociona, é que os teus sentimentos, você precisava de ajuda, né, nas tuas emoções, nos teus sentimentos. Na verdade, você precisava de uma cura, né? Precisava, não precisava? Precisava. Por conta de tudo isso, eu comecei também a sentir bastante dor de cabeça. Minha mãe até me pediu, a gente foi ao médico e eu fui encaminhada também para um psicólogo, mas não acompanhei também por muito tempo. Eu sentia muita, assim, falta de ar, eu sentia que o meu coração acelerava bastante e também foi pedido para me fazer um eletro do coração e foi feito, mas não tinha nada alterado, estava tudo certo. Foi isso que aconteceu. Foi. Então, quero perguntar para você, para onde você foi e quais eram suas expectativas nesse lugar aonde você foi que mudou a sua vida? Então, na minha adolescência, eu comecei a namorar. E tanto é que o namorado da minha adolescência hoje é o meu esposo. Mas na época, acho que, como todo adolescente, quando conhece o seu namorado, tudo gira em torno dele. A gente entrega o coração, a gente entrega a mente, a gente entrega tudo, gira tudo em torno. E o meu relacionamento também era bem frustrado. A gente discutia bastante, a gente brigava muito e as coisas também não era muito saudável, não. Digamos assim. E todo domingo a gente se via e ficava o dia inteiro, a tarde inteira, até a noite. Então o meu domingo sempre era assim, era o meu namorado vir em casa e a gente ficar a tarde e a noite lá. E a gente sentava na sala e ficava lá assistindo. Pra mim girava tudo em torno dele. Só que um dia eu fui na casa da minha avó e ela me disse que ela me fez um convite. Ela falou assim, se eu queria ir num lugar com ela. E eu concordei.
pensei, então tá, então eu vou. E este lugar era a igreja. Eu falei, então eu vou, vó. A gente combinou de ir e eu fui. Mas eu não tinha nenhuma expectativa no meu coração. Não tinha expectativa de nada. E quando eu fui, realmente Foi bom para você? Foi maravilhoso. Nesse dia que eu fui eu, os meus avós, foi a minha tia. E quando eu cheguei lá, embora eu não tivesse expectativa nenhuma, o pastor Luiz estava ministrando a palavra de Deus e ele estava falando sobre o amor de Deus. A prova do amor de Deus é aquilo que ele tinha enviado o seu filho Jesus, a obra que ele tinha feito. E quando eu estava ouvindo, aquilo me pegou assim, de uma forma tão grande, porque eu vi uma prova de amor assim, verdadeira, tão grande que não espera nada assim em troca da gente. Não espera que você faça alguma coisa. E isso atraiu meu coração. Depois desse domingo, a minha avó não me convidou para ir na igreja de novo. Mas eu comecei a ir nos próximos cultos por conta própria. Porque eu tinha vontade, assim, sabe quando alguém te dá um amor assim que você precisa tanto, você quer ficar perto. E eu comecei a ir e eu não sabia ainda o horário certo que começava os cultos. Dava 7 horas, eu ia na igreja e os diáconos abriam e eu chegava e sentava lá, e depois chegava os irmãos da igreja e eu sentia a necessidade de cada vez mais de conhecer quem que era esse que me amava tanto assim. E cada vez mais eu fui percebendo que aquilo que eu senti, que eu estava doente, mas eu estava doente nas minhas emoções. Por isso que eu sentia toda aquela tristeza, desconfiança nas pessoas, eu não conseguia me relacionar. Eu vi que tinha cicatrizes muito grandes no meu coração. E eu aprendi que quando Jesus foi à cruz, ele levou com ele todas as dores que eu senti. As dores físicas, as dores emocionais, né? Os teus sentimentos, os teus medos, até mesmo a questão de você se sentir sozinha, né? Sem proteção. E Jesus veio para preencher todo aquele vazio, toda aquela angústia que você tinha, até mesmo a dor física, né? No peito. De fato, eu não senti mais esse acelerar de sentir esse acelerar que na mesma hora a gente sente um peso, uma vontade de ficar tão quieta assim. Eu não senti mais. Na verdade, eu quando conheci Jesus, quando eu fui à igreja, eu senti uma alegria muito grande. Amém.
eu lembro quando eu voltava, eu dizia assim pro Arno, na época a gente namorava ainda, eu falava pra ele que da alegria que eu sentia tão grande no meu coração, e ele ficava olhando assim pra mim, mas ele falava que alegria que... Sem entender. Que alegria que é essa, Lohane? Porque ele falava assim, o quanto você me ama? Quando a gente namorava, eu falava que amava muito, que ele era tudo. E daí... Alguém tomou agora lugar. Alguém tomou... Alguém que já era tudo pra mim. E ele chorava. Ele falava, mas como assim? Como assim? Que agora não sou eu mais. E eu dizia pra ele que ele precisava conhecer. E ele já não ocupava mais aquele espaço no meu coração, mas ele começou a ver realmente que algo estava acontecendo. Que estava havendo uma transformação, na verdade, na tua vida. Eu me senti livre. Já não aquele medo que eu sentia das pessoas me pegarem, aquilo já não ocupava mais. Não tinha lugar mais. No meu coração e nos meus pensamentos. Porque eu sabia que Jesus estava comigo. E isso me trazia segurança. Aquilo que eu aprendia. Toda vez que eu vinha nos cultos e aprendia da palavra de Deus, cada vez mais isso foi trazendo confiança para o meu coração. E todo aquele medo foi indo embora. E eu ainda até comecei a ver aquelas pessoas de uma forma diferente. Eu tive a oportunidade de ver uma dessas meninas e ainda cumprimentar ela. Eu dei um abraço nela. Na hora ela ficou assim. E ela também me abraçou, mas aquele peso que eu sentia, agora eu já não sentia mais. Porque Jesus já tinha pago o preço e eu tinha tomado posse. Na realidade, você aceitou o tratamento de Deus na tua vida, né? Assim. Em doses homeopáticas, né? O médico dos médicos me curou. Amém. Eu quero te fazer uma pergunta que diz assim: depois que você recebeu esse remédio, o sangue de Jesus, o que mudou na sua vida? Jesus trouxe alegria, Ele me trouxe esperança. Eu vi em Deus um Pai que não nos abandona. Porque quando eu ainda era bebê, meu pai abandonou a minha mãe. E eu vi em Deus um Pai que não abandona. Eu vi em Jesus um amor, a maior prova de amor que nenhum companheiro, ninguém pode fazer. Ninguém pode entregar. Eu vi nele a presença dele, o Espírito Santo, um amigo que eu não tinha. Eu vi nele. Por isso que ele é tudo pra mim. Ele preencheu o espaço que você precisava. Aquilo que eu sentia e as pessoas não conheciam, ele conhecia e ele pôde alcançar e sarar e restaurar na minha vida. Aquilo que nem mesmo a minha mãe, embora ela quisesse, com o amor que ela tinha por mim, ela não conseguia. Ela não podia fazer nada, né? Porque o vazio, a falta de ter uma referência maior, o quanto é importante, né? A paternidade, a maternidade, isso tudo, numa situação como a que você viveu, ela floresce, ela toma uma dimensão maior.
E o que você diria para as pessoas que estão nos assistindo, que porventura esteja vivendo uma situação assim, né? E tem procurado na medicina a cura, mas a cura eles podem tratar com a medicação, mas isso que você recebeu foi algo de Deus para a tua vida, propósito de Deus com a tua vida. Você não nasceu por acaso. Deus te conhecia no ventre da sua mãe, antes mesmo de você ser gerado. E Deus cuidou de todo o processo. Embora você se sentisse sozinha, Deus cuidou de você durante todo aquele tempo. E até chegar o momento de você encontrar com esse amor tão verdadeiro, com esse amor que curou você sem pedir nada em troca. E foi um processo de Deus, levou algum tempo, eu não sei quanto tempo levou, né, esse processo. Mas eu creio assim, que nós devemos ser gratos a Deus por isso e saber que Deus é Deus, que Ele é o único na nossa vida e que Ele deu o seu Filho por amor a você também, a mim. E tudo que Ele fez na nossa vida, né? Cada um de nós tem esse testemunho para contar do encontro nosso com o Senhor Jesus. E isso na tua vida é algo maravilhoso, porque aconteça o que acontecer, você sabe que alguém maior ama você e cuida de você. E eu gostaria que você falasse para as pessoas que podem estar vivendo uma situação, o que você diria? Eu diria que, seja o que for que você esteja vivendo, Deus está vendo. Ele está com você. Porque hoje eu vejo que naqueles momentos em que eu estava com a minha mãe lá na cama e ela carinhava a minha cabeça, Deus estava vendo. E Ele vê você também, estava presente. E Ele está aí também com você. A gente precisa buscar a Ele, que Ele está disponível. Eu diria que busque a Deus, porque muitas vezes a gente nós colocamos expectativas nas pessoas, mas a gente fica frustrado porque as pessoas nem sempre vão superar as expectativas que a gente tem. Mas Deus conhece a gente, Ele esquadrinha o nosso coração, Ele conhece as feridas que estão lá dentro, Ele conhece as dores, Ele sabe o porquê você se sente assim. E Ele se importa. Às vezes as pessoas podem até perguntar para você o que você tem, como você se sente, porque de repente na sua expressão você não parece bem. Você fala, tô bem, e passa desapercebido. Mas Deus é alguém que se preocupa e Ele não só pergunta, Ele estende a mão, Ele quer tratar as feridas que estão no nosso coração, Ele quer oferecer o amor dEle, o cuidado dEle, a presença dEle o tempo todo. Eu diria para você que você buscasse a Deus. Ele é o bem mais valioso, mais importante. Ele é o tesouro que a gente procura nas pessoas, nas coisas, e é Ele, aquilo que a nossa alma anseia, é Ele. Por isso que eu digo que Ele é tudo, porque quando conheci a Jesus, é como que vem algo e eu não posso deixar passar desapercebido, eu vou e pego, não perca a oportunidade. Você agarrou, né? Eu agarrei essa oportunidade. E ninguém pode tirar de mim. Amém. Ninguém.
nada pode tirar. Tudo que está escrito aqui, que Ele disse de mim, ninguém pode tirar. Aquilo que Jesus fez por você, ninguém pode tirar. Aproveita. Aceita o que Jesus fez e à medida que você for conhecendo Ele, deixa Ele trabalhar em você. Porque Ele é fiel e para Ele não há nada impossível. Hoje eu vejo, graças a Deus que eu conheci a Jesus. Porque hoje eu olhando, quando eu vivia isso, eu não tinha, não via a dimensão que isso tinha em mim. E hoje eu vendo, eu me alegro, eu digo graças a Deus. Amém. Que eu conheci a Jesus. E Ele está comigo. Amém. Eu quero dizer a você que nos assiste, é impossível a gente não se emocionar, porque é algo sobrenatural, é algo que fala de um amor muito grande, e esse amor todos nós queremos ter em nossas vidas. Muitos buscam esse amor, mas devido às suas escolhas, elas não encontram. Mas o nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele está disponível a todo aquele que o buscar. E a Lorraine foi curada. Em João 10:10 diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E hoje a Lorraine tem vida, hoje ela tem esperança, ela tem expectativa de ter uma vida vitoriosa, e eu creio que você tem uma vida vitoriosa, porque em tudo que ela falou com muito amor do seu esposo, do seu filhinho. Hoje ela tem uma vida, ela tem uma família. E ela foi tratada, curada pelo Senhor. E isso é muito maravilhoso. E eu quero dizer a você que nos assiste, que eu agora vou fazer uma oração. E eu quero que você receba esse amor de Deus sobre você. Querido Deus, Pai eterno, muito obrigado, Jesus, por esse tempo tão glorioso, tão abençoado. Deus, sabemos que há muitas pessoas que necessitam de Ti, necessitam do Teu amor, necessitam estar com o Senhor, ainda que não o conheçam. Deus bendito, toca agora em cada coração. E aquele que deseja esse amor, que nesta live você possa dizer assim: Jesus, eu quero esse amor, eu quero, Senhor, viver essa experiência, eu quero, Senhor, entregar a minha vida a Ti. Que você esteja fazendo isso. Se você nunca falou com o Senhor desta forma, fale para Jesus as tuas frustrações, as tuas tristezas, e Deus irá alcançar o seu coração, porque você vai entregar o seu coração a Ele. Que nesta noite o Senhor faça uma grande obra em todo aquele que está buscando de Deus algo precioso. Esse vazio no teu coração não vai mais existir, a tristeza vai embora, e que você possa ter um encontro verdadeiro com Ele, não somente de palavra, mas de coração. E que você procure ouvir a palavra de Deus, procure ir a uma igreja aonde fale desse amor verdadeiro, e que você receba da parte de Deus esse amor te agraciando nesta noite. Que você seja poderosamente abençoado, que o propósito de Deus na sua vida se cumpra, que é o propósito da salvação, o propósito deste amor. Que Ele mesmo diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que você seja abençoado de uma forma extraordinária, que você possa viver aquilo que Deus quer para a sua vida. Amém? Então, você pode rever essa live, esse vídeo, na nossa página do YouTube.
você seja abençoado. Veja quantas vezes você quiser, que você possa até mesmo compartilhar com outras pessoas, para que sejam abençoados. Nós não choramos aqui fazendo um teatro, mas nós fomos tocadas verdadeiramente. E Deus, quando fala aos nossos corações, Ele nos toca. E nós não temos vergonha de chorar, nem de rir. E às vezes diz assim, mas estavam chorando e agora estão rindo. Mas é a alegria no nosso coração de poder compartilhar. Eu quero abraçar, embora não possamos, né? Mas então a gente faz assim. Gostaria de abraçar essa menina que está aqui pelo testemunho glorioso. Obrigado a vocês que nos assistem. Fiquem com Deus. Um beijo grande no seu coração. Amém?